Jesus. Já. Louvado seja o nome dele para sempre. Bom dia e a paz do Senhor. Neste momento estamos transmitindo a você esta estudo da palavra de Deus, a escola dominical pela manhã. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa dar atenção nesta manhã para nós, que você possa ser abençoado por Deus. Tenho certeza absoluta que Deus vai abençoar, porque você está entrando conosco nesta manhã. Queremos dar um estudo da palavra de Deus na sua vida, esclarecer há 2000 anos atrás, comemorando toda a igreja católica, evangélica, relembrando o acontecimento daquele dia. Então eu quero ler João capítulo 20, versículo 1 até o versículo 10, para mostrar esse livro sagrado, ao qual João escreveu acerca de Jesus Cristo, ao qual naquele dia ele ressuscitou, foi sepultado, o sepultamento de Jesus, mas depois, no terceiro dia, ele ressuscitou. Como hoje é o domingo, o primeiro dia de domingo, né? Hoje é o domingo que a Bíblia fala, né? Relata aqui, ressuscitou. Vamos ler aqui, ó. Evangelho segundo São João, capítulo 20, verso 1. Diz assim, ó. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, tendo ainda escuro, viu que a pedra estava removida. Então correu, foi com Simão Pedro, com outro discípulo, a quem Jesus amava. Diz-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu por Pedro e outro discípulo, foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro, e baixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, e chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lado à parte. Então entrou também outro discípulo que chegaram primeiro ao sepulcro, viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Voltaram o discípulo outra vez para casa. Então vejamos um acontecimento naquele dia, é que Jesus Cristo foi ressuscitado ao terceiro dia, né? Deus Pai ressuscitou Jesus Cristo, deu vitória. Jesus foi dentre os mortos, foi ressuscitado. E a Bíblia diz que no momento que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e morreu na cruz do Calvário, deu suspiro e disse: Pai, entrega o meu espírito, tudo consumado. Em momento que lá no cemitério, os sepulcros se abriram, né? Os corpos dos santos ressuscitaram primeiro, né? Aqueles antes de Cristo quando morreu, mas todos aqueles no cemitério ressuscitou. E os mortos apareceram em Jerusalém. Isso é uma coisa incrível, maravilhosa, hein? O qual todos aqueles corpos dos santos ressuscitaram para a glória do nome de Jesus, né? Depois Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Deus ressuscitou. Aqueles mortos que estavam no cemitério foi através do poder de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu e ressuscitou aqueles santos antes de Jesus, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que creem em Deus, Jeová, aqueles que colocaram o seu propósito
Então, todos que ressuscitaram aquele santo, depois da morte de Cristo, depois Jesus ressuscitou e foi assunto ao céu, e aceitou o direito do Pai, intercedendo aqueles que vivem na terra, e enviou o Espírito Santo para estar conosco até a consumação do século, para julgar pecado, juízo e a justiça na terra, né? Então vejamos que Jesus Cristo ressuscitou. Então aqueles que, depois de Cristo, aqueles que até nós, que morreram, e ele não ressuscitaram ninguém ainda. Ninguém ressuscitou depois que Jesus Cristo ressuscitou. Depois que muitos que creem em Jesus, morreram em Cristo Jesus, até agora 2000 que vivemos, 2025. E ainda ninguém ressuscitou ainda. Estamos esperando a ressurreição, quando Cristo surgir na nuvem. E a Bíblia diz que os mortos serão ressuscitados primeiro, e nós que ficamos serão arrebatados. Então essa é a promessa que Jesus Cristo falou para os discípulos e chegou até nós neste pleno século 2025, esperando a promessa de Deus em nossa vida. Bastamos estar preparados, bastamos estar firmes, invocar o Senhor, perseverar até o fim e será salvo. Então a pessoa tem que perseverar com a sua salvação dentro de Cristo Jesus. Então por isso que hoje é um dia propicial em que adoramos o Senhor, relembramos a ressurreição de Cristo neste dia, né? Então, lembrando daquele dia, 2000 anos atrás, em que Cristo morreu, foi sepultado, depois ressuscitou e foi assunto ao céu. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã, que Deus possa alcançar a bênção e a vitória na sua vida. Quer orar? Vamos orar e apresentar diante de Deus para nós ouvir o estudo da palavra de Deus nesta ocasião com o professor João. Vamos orar. Feche seus olhos, onde você esteja, na sua casa, ou mesmo onde você possa assistir esse vídeo no teu coração. Vamos orar. Amado Deus, querido Jesus, pedimos nesta manhã, Senhor da glória, as tuas bênçãos sobre nossas vidas, a bênção do Senhor da glória, nossos ouvintes que estão, Senhor, na expectativa, meu Deus, nessa transmissão, meu Deus, ouvindo a tua palavra, Pai Celestial. Eu oro em favor deles, meu Pai, eu oro em favor dos irmãos que estão aqui na igreja, Pai Celestial. Ó eterno Senhor da glória, Pai, ajuda-nos a dar vitória neste momento, meu Pai, para que possamos colocar em prática, Senhor da glória, aquilo que tem para conosco, a tua promessa que foi feita, meu Pai, 2000 anos, meu Deus, meu Pai, para nós, meu Deus. Nós cremos, Jesus querido, porque te aceitamos como único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador na nossa vida. Por isso que cremos na salvação, Senhor da glória, e cremos que possamos, Pai, confiar na tua presença, Senhor, em nossa vida. E através do teu Espírito Santo, que tem impulsionado, que tem, Senhor, guardar nossas vidas, e tem dando força, disposição, ânimo, para nós vencermos toda circunstância, toda adversidade, todo obstáculo, toda barreira que vem investido contra a nossa vida, porque estamos guardados na presença de Jesus. Nós somos a casa de Deus, o santuário do Espírito Santo que habita conosco, louvado para sempre, para que possamos neste momento agradecer a Deus pela manhã maravilhosa que Deus nos concede, pela noite de paz que Deus deu. Aleluia, dormimos, acordamos, Deus nos sustentou pela manhã. Obrigado pelo ar que respiramos, pelo oxigênio que recebemos, pelo fôlego da vida, Senhor da glória, mais um dia de vida que nos desse, Senhor. Muito obrigado, amado querido, através do teu Espírito Santo, que tem em nossas vidas dando força para vencermos, Senhor, glória, e chegarmos, meu Pai, aquilo que tem preparado para a nossa vida. Ó Eterno e poderoso, abençoa
o pastor, o professor Jônio, que vai ministrar sua palavra, dizer glória, vai dar estudo para nós e para os ouvintes que no momento estão ligando o seu celular, ou sua televisão, no YouTube, Facebook, para que Deus possa abençoar grandemente a sua vida nesta noite e alcance seu propósito, seu objetivo, cada um que receba a vitória, a bênção de Deus nesta noite. Quero deixar uma palavra, uma mensagem de Deus aos ouvintes que estão nesta expectativa, nesta transmissão, que se encontra em Efésios capítulo 3, versículo 20, que diz assim: o Deus poderoso, Ele pode fazer muito mais abundantemente, infinitamente, mais do que, além do que pedimos, pensamos, imaginamos, porque o poder opera em nós e opera em você nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida para sempre. Amém. Amém. Ouvimos agora o professor Jônio vai ministrar, dar um estudo da sua palavra para nós e para você que está na transmissão deste internet. Amém. Paz do Senhor a todos. Vamos começar mais uma aula aqui de teologia, aonde nós vamos mostrar textos que comprovam que Jesus é o Messias prometido. Na aula passada, nós havíamos falado de pelo menos aqui algumas profecias que diz respeito a Cristo, a Jesus, aquele que foi pregado na cruz, ser o Messias prometido. Na semana, domingo passado, que já está gravado em outro vídeo, esse é a segunda aula, nós falamos sobre quem é a semente da mulher em relação a Jesus. Falamos também quem é o descendente de Abraão, Isaac e Jacó, que irá finalmente abençoar nações. E pegamos essa profecia e encaixamos perfeitamente no descendente de Abraão, Isaac e Jacó, se encaixa perfeitamente em Jesus. Também falamos sobre a profecia, quem é o profeta semelhante a Moisés, de quem Deus diz, a ele ouvirás. Também esse profeta semelhante a Moisés, olhando dentro da palavra do Senhor, também se encaixa também no Messias, que é Jesus Cristo. E também quem é o crucificado lá de Salmos, número 22, em que a gente foi vendo todas as partes onde se encaixa perfeitamente em Cristo. Hoje, a gente vai para pelo menos aqui umas 2 ou 3 profecias referente a Jesus ser o Messias prometido, que será: quem é o menino que Deus o terá em um reino eterno? E a segunda profecia vai estar referente quem foi transpassado e moído pelas nossas transgressões, e sobre quem o Senhor fez cair a iniquidade de toda a humanidade. E aí nós teremos uma terceira profecia: quem é o renovo, justo e rei, sábio, que será chamado Senhor da justiça nossa, aqui lá em Jeremias. Então a gente vai olhar pelo menos essas 3 profecias, porque elas são um pouco mais amplas, e a gente vai começar a ver que aquele Jesus que se manifestou lá no Novo Testamento, que foi crucificado, que morreu e ressuscitou, ele é sim o Messias prometido. Então, todos esses textos comprovam que Jesus é o Messias. Então vamos aqui para a primeira profecia dessa aula, porque na aula passada, se vocês quiserem ver lá, falando das outras profecias, você pode consultar. Então hoje, Isaías capítulo 9, versículo 6 ao 7, que diz: quem é o menino que é Deus e terá um reino eterno? Quem é esse menino? Esse texto que nós vamos ler agora, ele tem 700 anos antes de Cristo. Então é um texto antigo. Então o texto diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso,
Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então nós lemos aqui em Isaías capítulo 9, do versículo 6 ao 7. Então esse texto aqui está apontando para o menino que vai nascer. E depois fala do seu nome. Então a gente pode perceber que se fala do seu nome, está falando de alguém que será humano. E quando fala que é Deus forte, está falando da parte divina. Então aquele que vai se manifestar, aquele que será o Messias, ele será tanto humano como divino. Então quando olhamos para a vida de Jesus Cristo, realmente Jesus, ele tinha a sua natureza humana e a sua natureza divina. A sua natureza humana porque ele, como homem, sentiu todos os sentimentos, passou por todas as experiências que nós humanos passamos. E ele é Deus porque ele mesmo testificou, ele mesmo fez os grandes doutores entenderem que ele é Deus. Quando ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou. Quando aqueles homens bem entendidos ouviram isso, pegaram em pedra para lançar sobre Jesus. Mas por que eles fizeram isso? Porque Jesus estava se colocando igual a Deus. Porque segundo o conhecimento que nós temos da palavra de Deus, o único que falou, eu sou o que vos enviou, foi quando Deus falou com Moisés. E Jesus usa a mesma expressão, dizendo, antes que Abraão fosse, eu sou. Então, automaticamente, Jesus é Deus. Aí você pode estar me perguntando, aonde é que está aqui um texto na Bíblia, Jesus dizendo assim, eu sou Deus. Tem esse texto? Não tem. Também como não tem um texto na Bíblia dizendo, Jesus falando assim, eu sou homem, também não tem. Então, nós lendo a palavra, sabemos que Jesus se entristeceu, que Jesus sentiu fome, sede, e isso comprova também que ele foi homem, mas não tem nenhum texto dizendo assim, ele falando, eu sou homem. Porque tem algumas pessoas que creem que Jesus era só homem e não era Deus. E nós estamos dizendo aqui que Jesus era tanto homem como Jesus também é Deus. Aí eles pedem para a gente mostrar um texto, Jesus dizendo, eu sou Deus. Realmente não tem esse texto. Como também não tem um texto dizendo a mesma expressão, Jesus dizendo, eu sou homem. Não tem. Mas a gente sabe que ele foi homem e a gente lendo o texto está subentendido no texto que ele também era homem. E se está subentendido que ele era homem, está subentendido também que ele é Deus. Então, qual é o contexto dessa passagem que nós lemos aqui? Porque o menino nos nasceu. Se o menino nos nasceu, então é humano. Então Deus forte é divino, como eu falei para vocês. Então, o contexto dessa passagem diz o seguinte, Israel tinha sido invadido pelo rei da Síria, Tiglat-Pileser, o primeiro cativeiro judeu, e como resultado, os israelitas capturados caíram em desespero e humilhação. Nessa profecia, Deus oferece a ele esperança para o futuro. Então, o contexto desse texto que nós acabamos de ler, em que o povo de Israel estava cativo na Assíria, então havia ali uma promessa de que nasceria um menino que faria com que todo aquele sofrimento de Israel, pela opressão que eles estavam sofrendo ali, acabaria. E que esse povo escolhido de Deus receberia o quê? Receberia a paz que tanto almejava. Então, a promessa de que ele nasceria e que traria a paz e que traria a restauração ao povo de Israel, isso é uma coisa que ninguém pode duvidar.
Deus passa então a descrever o menino que vai nascer, o filho que vai ser dado. Ele será tanto humano, como eu falei para vocês, um menino que nos nasceu, isso quer dizer que ele é humano, como divino. O seu nome será Deus Forte. Isso é divino. E assim sendo, ele reinará para sempre no trono de Davi. Esse não pode ser outro senão o Messias prometido. Então não há como duvidar de que aquele que vai nascer e aquele que vai ser chamado de Deus Forte, não há outra pessoa que se encaixe melhor nessas designações a não ser Jesus. Pode pegar qualquer outro homem aí e dizer, e colocar ele nessa profecia de Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, não se encaixa. Não se encaixa porque só aquele que pode fazer as coisas que Deus fez pode se encaixar nessa profecia. E esse é Jesus. Se você pegar Buda e tentar colocar aqui o menino que vos nasceu e o nome será Deus Forte, não se encaixa. Se você pegar Maomé, não se encaixa. Se você pegar qualquer outro líder religioso aí que se destacou na história, tentar encaixar nesse texto, não se encaixa. Mas quando você pega Jesus, ele se encaixa perfeitamente. Aí chega aquela grande questão. Qual é a diferença de Buda, de Maomé, de todos esses líderes religiosos para Jesus? A diferença é que não existe nem sequer um escrito de Buda, ele dizendo assim que era Deus, ou fazendo alguém entender que ele era Deus. Não existe nenhum texto na Bíblia também que diga que Maomé deu a entender que era Deus. E nenhum dos outros que vocês conhecem aí. Por quê? Já no caso de Jesus é diferente. Ele mostrou, ele fez as coisas e tudo que ele fez estava relacionado à sua divindade. Então a explicação do texto, quando nós acabamos de ler, essa profecia torna claro o seguinte, dentro do que nós acabamos de ler no texto. Um menino nascerá para o povo judeu. Ok. E isso nenhum judeu pode duvidar, que o menino nascerá de lá. Se o menino vai nascer de lá, então a gente tem que esperar qualquer momento, qualquer hora, que esse menino vai nascer. E esse menino que vai nascer, eles falam que é o Messias prometido. Então nós acreditamos que aquele menino que já nasceu é o Cristo, Jesus Cristo, aquele que morreu pela humanidade, e isso a gente vai comprovar nos textos agora que nós vamos ler. Segundo, o governo estará sobre os seus ombros e será um rei. E quando nós olhamos para a vida de Cristo, até quando ele foi crucificado, foi colocado acima da sua cabeça Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Até Pilatos, que mandou colocar lá em cima a descrição ou a inscrição, afirma que Jesus é rei. Jesus é rei, que Pilatos via isso nele, e Jesus falava como rei e se comportava como rei, e falou para Pilatos que o seu reino não era desse mundo, que não estava baseado em ideias humanas, mas que ele veio para reinar. E esse mesmo Jesus que se manifestou lá, ele deixou bem claro para o povo judeu: ou vocês fazem paz com Roma, ou pelo contrário, ou vocês fazem paz com Deus, ou guerra com Roma. E o povo, por não aceitar Jesus como Messias há mais de 2000 anos atrás, aceitou fazer guerra com Roma em vez de paz com Deus. Então, quando o povo faz essa escolha errada, o que acontece? Aquele templo que existia no tempo de Jesus, em 70 depois de Cristo, o povo de Israel
vai se rebelar contra Roma, porque Roma era que dominava todo o povo naquele tempo. E aí o Império Romano, através do general Tito, vai lá e destrói o templo. Depois que o templo é destruído, todos aqueles judeus, eles são expulsos da sua terra, que nós chamamos de diáspora. Diáspora quer dizer, é o povo de Israel sendo espalhado pelo mundo. E é por esse motivo que até hoje ainda há o convite para muitos judeus voltarem à terra prometida. Quando foi que eles voltaram à terra prometida? Em 1948. Então, se nós formos pensar bem, desde o ano 70 até 1948, o povo de Israel estava espalhado por todo o mundo. Foi só em 1948 que o povo de Israel retornou à sua terra, que aí foi considerado como nação. Quer dizer que é uma nação nova, reconhecida como nação agora, e é muito mais desenvolvida tecnologicamente do que o Brasil. Porque é um povo abençoado. O povo judeu, a terra da Palestina é um lugar abençoado. Tudo que eles plantam lá, dá. Tudo que eles plantam, cresce. Porque eles têm lá a maneira de tratar com a terra, de maneira de tratar. No deserto eles conseguem fazer isso. Aqui no Brasil, muitas vezes a terra é boa e as pessoas não conseguem fazer o que lá em Israel faz em relação às plantações. Então, esse menino que Isaías fala, porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu. Esse menino que vai nascer e esse filho que vai ser dado, ele vai se manifestar. Para nós ele já se manifestou, que é Jesus Cristo. Para os judeus ainda não, eles estão aguardando ele chegar. Terceiro, ele é chamado de maravilhoso. Olha, esse menino que vai nascer, que Isaías fala que vai nascer, ele vai ser chamado maravilhoso, ele vai ser conselheiro, vai ser Deus forte. Essa daqui é uma das frases melhores. Pai da eternidade, não é eternidade, ele é pai da eternidade, muito mais do que a eternidade. E príncipe da paz. Exatamente o que o povo de Israel quer. Eles querem um conselheiro para explicar a Torá, que é as leis. Eles querem um Deus forte para batalhar em favor deles contra os inimigos. Eles também estão precisando de uma resposta, de um suporte para a eternidade, porque todos nós sabemos que a vida aqui na Terra, quando a pessoa morre, não acabou tudo. Existe uma outra vida. A outra vida é muito mais duradoura do que essa vida. Essa aqui é chamada de vida terrena, onde você nasce, cresce, reproduz e morre. Essa é a vida terrena. Depois que você sai dessa vida terrena, você vai para a vida eterna. Ou seja, é a vida que não tem nem meio e nem fim. Você começa ali e você não vai mais ter fim. Então é por esse motivo que é bom morrer em paz com Cristo. Para sair daqui em paz, sair daqui amparado pelo sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, a graça, é de graça? Quanto vale o sacrifício de Cristo? Quanto é que vale a graça? Eu digo para vocês que a graça é muito cara. Muito cara mesmo. Não existe nenhum valor no mundo que consiga pagar a graça. Porém, ela já está paga. Por quem? Por Jesus. Porque ninguém aqui da terra, por mais rico que seja, o homem mais rico da terra, não consegue pagar a graça. Porque é um valor que ninguém consegue pagar, a não ser aquele que morreu por você, Jesus Cristo. Então, foi pago por ele. Se foi pago por Jesus, automaticamente você não precisa pagar mais nada.
automaticamente você não precisa fazer mais nada. Você só precisa aceitar o que já está pago. Você só precisa aceitar o que já está feito. Automaticamente Deus não precisa se reconciliar com você. Você que precisa se reconciliar com Deus. Deus não precisa se reconciliar com o mundo. O mundo que precisa se reconciliar com Deus. O mundo não precisa pagar nada. O mundo não precisa fazer nada. O mundo só precisa aceitar o que já está feito. Não é tão difícil. O difícil era pagar. Então, se o difícil era pagar e já está pago, então a nossa parte é só aceitar o que já está feito, o que está pago. Então o povo continua pecando porque quer. Então ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então essa expressão aqui, seu nome aqui, segundo o escritor, fala assim, seu nome é um modo de dizer judaico, significando que o menino não irá usar, na verdade, esses nomes, mas merecê-lo. E eles são designações apelativas ou descritivas de sua pessoa e trabalho. Então, o que ele quer dizer? Quando nós lemos o texto que o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, isso não é nomes que ele vai, na realidade, usar. Pelo contrário, ele merece esse nome. Se encaixa nele não porque ele é, automaticamente em si, é por merecê-lo. É como se você tivesse um cargo na empresa, você fosse um funcionário normal e de um funcionário você fosse para um encarregado geral ou supervisor. Supervisor não seria o seu nome, mas seria a posição que foi dada a você por merecê-lo. Então, quando Jesus é chamado de maravilhoso, não é simplesmente o nome maravilhoso, ele merece ter esse nome. Então, isso se encaixa perfeitamente nele. Quarto, não haveria limite para a extensão do governo do menino e da paz. Então, o texto fala também que esse menino que vai nascer, e esse menino que Deus deu, não há limite para o que ele vai fazer. Se ele começar com o reino de paz, esse reino tem que ser duradouro. Porque se um rei começa com o reino e inicialmente começa com paz e essa paz não dura, então automaticamente esse rei, esse Messias é fraco. Mas, pelo contrário, Isaías fala que não haveria limite para a extensão do governo do menino e da paz. Então esse menino ia dominar sobre todos e a paz também ia ser algo constante e permanente. Porque o que foi que Jesus falou? Deixo-vos a paz e minha paz vos dou. Não como o mundo a dá. Então, o que a gente percebe? Que Jesus apresenta uma paz e ele reconhece que o mundo também tem paz. Só que a paz de Jesus é diferente da paz do mundo. Jesus fala assim, deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou. Deixo e dou. Ele não só deixa e quem quiser pegar, pega. Não, eu deixo minha paz. Além de eu deixar, eu também te dou. Mas ele fala, mas eu não dou como o mundo a dá. O que ele está querendo falar isso? Eu não dou como o mundo a dá. Então, da maneira como Deus dá a paz, é diferente como o mundo dá a paz. E nós entendemos que quando Jesus te dá a paz, ele te dá a paz pelo que ele já fez, pelo que ele já pagou. Então essa paz é de graça, porque você aceita Cristo e ele te dá essa paz. Mas não como o mundo a dá. Então o mundo dá a paz, mas não é igual ao que Jesus dá. Então o mundo cobra por essa paz.
Porque a paz que o mundo dá, além de ser uma paz que não é duradoura, mas é uma paz temporária, você ainda tem que pagar pela essa paz. É por esse motivo que as pessoas lutam para ter muito dinheiro. Ah, eu quero ter muito dinheiro porque eu quero ter uma boa casa, aí eu vou ter paz. Eu quero ter muito dinheiro para ter tudo necessário, o suficiente para que tudo aquilo que meu filho pedir eu possa dar. Aí eu vou ter paz. Ah, eu quero ter muito dinheiro porque eu tendo muito dinheiro consigo pagar a melhor clínica, o melhor hospital, para aí então eu ter paz, para te ver que é tudo pago. Então eu quero ter todo o dinheiro necessário no mundo para que eu possa ir lá em Cuba e comprar um charuto cubano. Tem gente que acha que fumar um charuto cubano é ter paz, ficar lá sentado lá na sua poltrona e fumando um charuto cubano porque isso é chique. E tem gente que diz que por ter dinheiro e se reunir amigos em lugares onde possam beber e desfrutar e fazer de tudo, chamam isso de paz. Só que Jesus fala que essa paz é diferente da paz dele. Então o menino que vai nascer vai trazer paz verdadeira, paz duradoura. Israel deveria reconhecer Jesus como Messias. Porque se Israel conhecer Jesus como Messias, eu creio de todo o meu coração que muitas coisas ruins que aconteceram com Israel seria evitada. Muito sofrimento que Israel está passando seria evitado, porque automaticamente se Israel se voltasse para Jesus Cristo e aceitasse ele como Messias, aí as coisas seriam muito diferentes para Israel. Deus interviria, Deus ficaria sempre ao seu lado, embora eles nessa situação, Deus continua ao seu lado, mas Deus também permite que eles passem por algumas experiências desagradáveis para eles entenderem que sem Deus, sem Jesus, eles não vão conseguir. Quinto, ele reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino por toda a eternidade. Então aqui é uma promessa de que o Messias ele vai se manifestar e ele vai governar. E aí diz que ele vem do trono de Davi. Mas por que destacar tanto o trono de Davi? Destacar porque Davi é um rei que foi o segundo coração de Deus. Mas ser o segundo coração de Deus não significa necessariamente infalível. Não significa necessariamente perfeição absoluta. Quando a Bíblia fala que Davi é o segundo coração de Deus, isso significa que Davi, diante de todos os seus erros e dificuldades e falhas, ele reconheceu os seus erros, as suas falhas, e ele se colocou como dependente de Deus. Então, Deus, olhando o coração de Davi, chegou a dizer que era um homem segundo o seu coração. Então, tudo que nós fazemos de errado, nós devemos reconhecer, porque isso agrada a Deus. Quando você reconhece que você errou, que você reconhece que você não deveria ter feito tal coisa, aí sim, isso é o que vai fazer com que você entenda. Então, o menino que nasce também. A passagem coloca especificamente o cumprimento dessa profecia na Galileia. Diz que Deus diz que tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, da Galileia dos gentios. Claro que a gente vai ver que se coloca lá na Galileia, sabendo que Jesus foi chamado de Galileu. E ele exerceu todo o seu ministério ali e comprova de que aquele lugar, que seria a Galileia dos gentios, o próprio Jesus se manifestou e ele fez o que era para se fazer. E tanto Zebulon como Naphtali ali teve o seu destaque, teve a sua valorização. Jesus se manifestou várias vezes ali, em Cafarnaum pelo menos, ele fez o que tinha de fazer, e isso fez com que essa profecia se encaixasse exatamente no que está escrito.
Aqui em Isaías capítulo 9, versículo 6, temos a afirmação mais clara, que o Messias é tanto Deus como homem. Isso eu falei para vocês. Ele é chamado de Pai da eternidade e Deus forte. O último é usado para o próprio Deus em Isaías 10, 21. Então, quando como eu havia afirmado para vocês, que Pai da eternidade e Deus forte e o filho e o menino que nasceu, está tudo relacionado à vida terrena de Jesus, está relacionado à vida divina de Jesus. Então, quando lá em Gênesis fala que nascerá da mulher, da semente, vai ter um descendente, para nascer da mulher, de Eva, tem que ser humano. E ele vai esmagar a cabeça da serpente. E Isaías fala aqui que o menino que nasceu e será Deus forte. Então, todas as profecias do Antigo Testamento, elas apontam para que aquele que vai nascer, aquele que é o prometido, ele vai passar pela experiência humana e ele vai fazer as coisas que realmente as pessoas vão entender e ver que ele não é só humano, ele também é Deus. Tem crentes por aí, de outras denominações, que eu conheço, que dizem que Jesus é só humano e que ele não era Deus. E tudo que ele fazia era porque Deus ajudava. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Jesus sendo Deus, mas não usurpou ser igual a Deus, mas se despindo de toda a sua glória. Isso quer dizer o quê? Jesus sendo Deus, ele se despiu da sua glória. Quer dizer que quando ele estava no céu, antes de nascer em Maria, ele estava Deus no seu sentido absoluto. Mas quando ele desceu, que ele nasceu do ventre de Maria, então, de Maria é humano, concebida pelo Espírito Santo é divino. Então, quando a gente olha a questão do nascimento de Jesus, é diferente do nascimento normal de uma criança. Porque toda criança que nasce hoje, para ela nascer, a mulher não engravida sozinha. Ela precisa de um homem para viver, e a união desse homem nasce uma criança. Então, todo nascimento de uma criança tem que ter a participação de um homem e de uma mulher, para então nascer uma criança. É impossível uma mulher engravidar sem a presença, sem a participação de um homem. Mas como explicar então a origem, o nascimento de Jesus, se Maria não conheceu o homem, mas ela foi concebida pelo Espírito Santo? É que a gente tem que entender que existem duas explicações assim básicas e possíveis. Quando olhamos para o nascimento de Jesus, é um nascimento que está relacionado muito mais à vida do que à matéria. Quando a gente vê o nascimento de um homem e de uma mulher, e isso traz as condições, a capacidade de gerar uma outra vida, matéria gerando matéria. Até eu esqueci o nome da palavrinha aqui, que era hiloplasmática, que é hilo quer dizer matéria, e plasma quer dizer forma, formado pela vida. No caso de Jesus não é hilo, não é matéria. No caso de Jesus é bioplasma. Então, formado pela vida. E Jesus sendo formado pela vida, ele é diferente de nós que tivemos a participação de um homem e uma mulher, para que aí nós possamos ter nascido. Então, automaticamente, a gente entende o seguinte: é hiloplasmática. Por quê?
Minha mãe e meu pai se uniram e eu nasci. Eles eram matéria, formaram aqui uma matéria. Jesus, Espírito Santo e Maria, bioplasmático. Bioplasmático, porque bio no grego é vida e plasmático é forma. Aquele que foi formado pela vida. Então, muito diferente a geração e a gestação de Jesus em relação à nossa. Então, desde o início, a vida de Jesus é considerada um milagre ao ver daqueles que não entendem o lado espiritual. Então, quando não se entende o lado espiritual, automaticamente diz que Jesus é só humano. Mas nós, nesta manhã, aceitamos que Jesus é humano e Jesus é Deus. E aí, entrando nessa questão de Jesus era humano e Deus, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Jesus sendo Deus, ele se fez homem ou se tornou homem? Se fez homem. Quem é que fala se fez ou se tornou? Se fez homem ou se tornou? A irmã falou se fez homem. Quem é que... Se fez homem. Se fez homem. Por que se fez homem? Porque quando você fala assim, que Jesus se fez homem, você está dizendo que embora ele tenha vindo para a natureza humana, ele continua sendo humano e divino. Porque se fazer significa que não deixou de ser o que era. Diferente do se tornar. Se tornar é mesmo que deixar de ser para ser aquela outra coisa. Ou seja, o que se torna deixa de ser o que era para ser o que é agora. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Lá no casamento de Caná, a água foi transformada em vinho. Então a água se tornou vinho. Quando eu digo que a água se tornou vinho, então a água deixou de ser água para ser vinho. Isso é se tornar. No caso de Jesus, ele não se torna homem, porque se ele se tornasse homem, ele deixaria de ser Deus para ser homem. Então, por isso que a expressão certa é Deus se fez homem. Se fez homem, que embora ele sendo homem, não deixou de ser Deus. O que deixou de ser é aquilo que se torna. Isso é bom saber porque tem algumas pessoas aí que falam e Deus se tornou homem. Deus não se tornou homem, não. Deus se fez homem. Se tornar é deixar de ser homem. Agora, se fazer é ser homem, mas não deixar de ser Deus. Vou dar um exemplo. É como você encher uma bexiga, que um balão. Você enche. É balão? É uma bexiga? É. Quando você esvazia aquela bexiga, ela deixou de ser bexiga? Não. Exatamente o que aconteceu com Jesus. Ele se despiu, ele se esvaziou da sua glória, mas não deixou de ser o que era. É como aquele rei que sai e veste roupas de mendigo e anda pela cidade. Ele está vestido como mendigo, se comportando como mendigo, mas ele é um rei. Ele é uma pessoa que tem a sua posição. Então, a gente vai colocar isso no coração, porque ele é o Messias, ele é o que é prometido. Então, porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Todas essas colocações, todas essas qualidades se encaixam perfeitamente em quem? Em mim? Em Jesus. Se encaixa em quem? Desses pastores que se dizem poderosos? Não, só em Jesus. Então é essa profecia de Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, se encaixa perfeitamente em quem? Em Jesus. Agora a gente vai para uma profecia que vocês conhecem muito bem, que se aplica a Jesus. Isaías 53. Vocês já viram lá que Isaías 53?
que vai falar do servo, vai falar daquele que foi moído, daquele que não tinha nenhuma aparência. Isaías 53. Esse texto de Isaías 53, ele tem 700 anos antes de Cristo. Então é muito tempo para alguém dizer que uma coisa aconteceu sem nenhum sentido. Então eu vou ler aqui para vocês o que diz aqui Isaías 53. Vou ler até o versículo 6. Quem creu em nossa pregação e que foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-los, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como onde que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, Isaías 53, do versículo 1 ao 6, está apontando diretamente para Jesus, o servo do Senhor, o servo sofredor. Só que tem gente por aí que diz que o servo sofredor aqui em Isaías 53 é Isaías falando dele mesmo, mas isso não é verdade. Outros dizem que o servo sofredor que Isaías está falando seria do povo de Israel passando por todo o sofrimento que acontecia na vida dele naquele tempo e pelas perseguições. Também não é verdade. Nós vamos provar, nós vamos mostrar hoje para vocês que o servo do Senhor e o servo sofredor é Jesus e não Isaías e nem Israel. E quando eu ler aqui os textos para você, você vai ver de onde as pessoas tiraram essa ideia que o servo sofredor aqui, Isaías 53, era Isaías falando dele mesmo ou falando de Israel. A gente vai ver isso direitinho. Então, qual é o contexto dessa passagem aqui, quando Isaías escreveu esse texto aqui falando sobre o servo? Esta passagem trata do servo do Senhor. Descobrimos que o servo do Senhor é um indivíduo futuro, que Isaías descreve no que é chamado de suas passagens da canção do servo. Aí tem aqui, a maioria concorda que as passagens dedicadas à descrição do servo, tem várias passagens que vai falar do servo, que são Isaías 42, versículo 1 ao 7, vai falar do servo. Também Isaías 49, versículo 1 ao 7, vai falar também do servo. Isaías 50, versículo 4 ao 10, também vai falar do servo. Isaías 52, versículo 13 e 53 ao 12, também vai falar do servo. Em todas essas passagens, a gente vai perceber que o servo que Isaías está falando aqui é Jesus, e que é um indivíduo que é uma pessoa futura que vai se manifestar. Então aqui, nessas 4 passagens, descobrimos que o servo é o Messias. Ok. Os próprios textos como isso, pois o servo é o meu escolhido em que a minha alma se compraz. Isaías 42, 1. Sua missão é fazer a nação de Israel voltar ao Senhor. Isaías 49, versículo 5.
e a ele deve ser a luz dos gentios. Então, esse servo que vai se manifestar, ele tem que fazer pelo menos algumas coisas. Ele tem que fazer com que a nação de Israel volte para o Senhor. Ou seja, ele tem a missão de fazer todo esse mundo se voltar para Deus. Ele também tem, esse servo também vai fazer com que aquele que vive em trevas conheça a luz. Esse servo vai fazer isso. Então, todos aqueles que conseguem entender que Jesus é o Messias, ele volta para o caminho certo, ele é iluminado, porque quem segue a Jesus e entende que ele é o Messias, passa a não andar mais em trevas. Começa agora a andar na luz. Em outras palavras, para todas as nações da terra. Esse que é Isaías 42, do 1 ao versículo 1 e 6. Esse servo não pode ser Israel. Olha, esse servo não pode ser Israel, como eu falei para vocês, que nós não aceitamos que esse servo é Israel. Esse servo não pode ser Israel, como alguns afirmaram, porque o servo, especificamente descrito como alguém que não foi rebelde. Isaías, capítulo 50, versículo 5. Sabemos que pela história, os israelitas, que essa descrição não se aplica à nação. Então, por que esse servo não pode ser Israel? Porque, segundo a Bíblia diz, que esse servo não é rebelde. Que esse servo não é desobediente. Então, dá para aplicar a Israel? Israel foi obediente. Israel nunca foi rebelde. Deus nunca chamou Israel de rebelde, desobediente. Tem muitos e muitos textos que vão também comprovar de que Israel não é o servo, porque Israel nunca foi obediente. Israel sempre desobedeceu, sempre foi rebelde. Aqui, Isaías 52, versículo 13 ao 53 e 12, que é a mais longa dos 4 passagens que nós havíamos lido anteriormente. Significativamente, a passagem é citada e aplicada com mais frequência a Jesus Cristo no Novo Testamento do que qualquer outra passagem das Escrituras hebraicas, porque tem várias partes aqui em Isaías 52 que, se você lendo lá, você vai ver que está tudo apontando para Jesus. O texto propriamente dito, o Senhor Deus chama esse indivíduo de meu servo. Ok, então, meu servo, Isaías 52, versículo 13, e declara que o seu servo vencerá no final. Então, esse que vai se manifestar vai ser vencedor, isso a gente não tem dúvida. Como diz aqui, eis que meu servo, reticência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Isaías 52, versículo 13. Então, aqui, no hebraico, que ele usa a palavra hebraica. Na hebraica, essas palavras são significativamente a mesma usada por Isaías para descrever o Senhor dos exércitos, em Isaías capítulo 6, 1, 3. Então, ele fala que aquele que é chamado de o Senhor dos exércitos pode ser aplicado a esse servo que vai se manifestar. Assim como é o Senhor dos exércitos se encaixa naquele que nós chamamos de que é o Pai, essa mesma questão também se encaixa em Jesus também como Senhor dos Exércitos. Então a gente percebe uma coisa aqui, bem interessante. No versículo 14 e 15, é importante notar que não aparece que o servo vai ser realmente bem sucedido. Ok. Então, quando a gente lê aqui o versículo 14 e 15, a gente percebe uma coisa bem interessante aqui. O versículo 14 e 15 aqui é do capítulo 52. Traz duas situações aqui do servo, que no versículo 14 ele não vai ser bem sucedido. Já no 15 ele vai triunfar. Aí a gente fica assim, como entender isso? Esse servo que vai se manifestar, que é de Isaías 53, que é aqui relacionado a Isaías também 52, fala que esse servo não vai ser bem sucedido, e depois ele vai ser bem sucedido e vai ter um reconhecimento que vai pasmar todos aqueles que vão ver aquele que até então não era reconhecido.
É como se alguém dissesse, poxa, ele estava lá embaixo, estava desprezado, estava humilhado e agora ele está se manifestando com grande poder e glória. Como é que acontece? Uma pessoa que estava lá embaixo agora está aqui em cima e todos nós estamos muito admirados pelo crescimento desse servo. Aí a gente estava lendo aqui a palavra, que quando o versículo 14, versículo 15, fala de duas vindas de Jesus. A primeira vinda, Jesus foi bem sucedido no que diz respeito ao povo aceitá-lo como Messias? Não, porque ele foi humilhado, ele foi crucificado, embora tudo isso tinha um plano do Pai se manifestar e fazer o que era para se fazer. Mas nessa questão aqui, ele não fez o que era para se fazer. Mas quando se trata da segunda vinda, é muito diferente, como diz aqui. É lógico que concluímos que o versículo 14 de Isaías 52 está se referindo à primeira vinda de Jesus Cristo, quando ele é moído, ferido e espancado. E que o versículo 15 de Isaías 52 se refere à sua segunda vinda, quando ele voltará como o Messias triunfante que reinará a terra com todo o poder. Então, Isaías 52, versículo 14 e 15, falam das duas vindas desse servo, do Messias. A primeira, ele sofreu, morreu, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e subiu. E depois ele volta novamente, porque ele vai voltar e todo olho verá, e ele não voltará mais para sofrer. E o que é que está escrito na sua cruz? Rei do rei, Senhor do Senhor. É Rei do rei, Senhor dos senhores. Então aquele que foi humilhado, aquele que foi pregado, aquele que foi cuspido e deixado lá pelo povo judeu, por todo aquele que o desprezaram, vão ver ele agora vindo com todo poder e glória, em favor deles. Isso vai ser maravilhoso, porque ele vem, aqueles que os desprezaram, é exatamente esses que vão reconhecer que ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E isso é interessante. Então o que nós podemos perceber aqui é que os homens iriam rejeitar a mensagem do servo, isso aí aconteceu, né, Isaías 51, e o rejeitar a sua pessoa, a sua missão, mas o seu sofrimento substitutivo iria efetuar uma reconciliação entre Deus e o homem. Através desse sofrimento, nós chegaríamos a Deus, o povo de Israel, aqueles que reconheceram, iam entender isso. E embora ele se submetesse ao sofrimento, versículo 7, e a morte, no versículo 8, e o sepultamento, versículo 9, seria subsequente, ressuscitado e exaltado, ricamente recompensado, versículo do 10 ao 12, aqui no capítulo 53. Então, vemos aqui agora a pergunta: quem seria o servo de Isaías? Que Isaías fala em 53. Para nós aqui está tranquilo. A gente crê que é Jesus. A gente só vai aqui usar uns argumentos para desmentir, para dizer que esse servo não é Isaías e nem é Israel. Isso que é importante. Quem mais, além de Jesus, afirmou ser o Messias? Quem é? Quem, além de Jesus, afirmou ser o Messias? Quem? Eu não conheço nenhum. O senhor conhece? Ninguém. Então, quem mais, além de Jesus, afirmou ser o Messias? Mateus, capítulo 26, do 63 ao 65. João 4, 25 e 26. Nesses textos estão dizendo que Jesus afirmou ser o Messias. Mateus capítulo 26, versículos 66 e 65. Aí ele afirmou ser o Messias. Outra coisa, afirmou que o seu sangue foi derramado a favor de muito para a remissão de pecados. Quem falou isso? Quem falou que o seu sangue seria derramado para a remissão de pecados? Não, só Jesus falou também isso. Também que se encontra também em Mateus, capítulo 26 e 28, que confere com Isaías 53, 12. Que aquele que seria derramado o seu sangue. Então, se encaixa em Jesus. Como profetizou e foi levado da sepultura,
Mateus 17, 22, 23. Lucas 24, 45, 46. Confere com Isaías 53, do 10 ao 11, para validar as suas declarações. Então, tudo que Isaías fala, tudo que Isaías afirma, está relacionado a Jesus. Ele que afirmou o seu Messias, ele que afirmou que o sangue dele ia resgatar muita gente, e ele que foi levado à sepultura e ressuscitou. Aqui, outra questão que é, alguns argumentos que o servo que sofre em Isaías, tanto no capítulo 52 como no capítulo 53, é na verdade o próprio Isaías. Olha, tem gente que está falando isso. Vocês acreditam? Que tem gente que diz que aquele servo que aparece lá no 53 e no 52 é Isaías. Eles dizem que Isaías está usando linguagem figurada. E como o apóstolo Paulo não falou assim, que ele foi arrebatado ao terceiro céu, e que um homem que fora do corpo, no corpo, ele não sabe, a gente sabe que o apóstolo Paulo está falando dele mesmo. Ali tudo bem, ali é Paulo usando um outro homem, mas sendo ele. Mas aqui não, aqui é diferente. Lá pode ser um outro sentido, mas aqui não é figurado. Aqui realmente Isaías está falando de um que sofreu, de um servo, e que não é ele, mas as pessoas querem que seja ele. E outra coisa, Jeremias diz que esse servo era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro. Jeremias 11, 19. Então, que a gente entende que Isaías não pode ser esse servo, porque, segundo a interpretação que o servo sofredor representa a nação de Israel, Israel sofreu terrivelmente através de toda a sua história. Isaías fala, talvez, figuradamente na nação como cordeiro expiatório para a humanidade. Mas se a gente for perceber que todo cordeiro expiatório, todo carneiro, todo que era apresentado, era sem defeito. Então, se o servo vai ser comparado àquele que vai ser ao cordeiro ou carneiro, então ele tem que ser perfeito. Isaías era perfeito? A gente vai ver que Isaías não é tão perfeito para que se possa colocar na posição desse servo. Aí vocês vão ver aqui, vocês vão concordar comigo. Existem, no entanto, razões sólidas para que essas duas interpretações sejam rejeitadas. Quais as duas interpretações que vão ser rejeitadas por nós hoje? Que esse servo é Israel e que esse servo é Isaías. Nós vamos eliminar essa ideia. E a gente vai colocar esse servo como sendo Jesus, aquele que se manifestou no Novo Testamento. E não é Isaías e nem Israel. A gente vai ver. Primeiro, o texto bíblico em si nos ensina que o servo sofredor, não podia ser Isaías nem a nação de Israel. Qual é a razão para nós falarmos isso? A razão para isso é encontrada em Isaías 53, 9, onde lemos que o servo nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, o servo que vai se manifestar, que já se manifestou, que é Jesus Cristo, nunca fez injustiça e nem dolo, nunca errou, nunca foi desobediente. E algum dolo se achou em sua boca. Ele nunca falou coisas que não deveria falar. Sempre falou coisas boas e coisas que diziam respeito a Deus. E isso não poderia aplicar-se a Isaías, nem a nação de Israel. O próprio Isaías afirma claramente. O que é que Isaías afirmou claramente? Em Isaías capítulo 6, versículo 5. Olha o que Isaías fala. Sou homem de lábios impuros. Lábios impuros. E habito no meio do povo de impuros lábios. O que Isaías está falando? Eu sou homem de lábios impuros. Impuro é diferente de puro, então não é puro. Que habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías está falando dele. E qual seria o outro povo?
Quem está habitando no meio do povo? Qual é esse povo? Israel. Então, Isaías e nem Israel é o servo sofredor, porque o servo sofredor, segundo Isaías 53, versículo 9, diz que nunca fez injustiça e nem dolo algum se achou em sua boca. Então, o servo sofredor, ele não faz injustiça, ele não é desobediente, ele não é rebelde. Os lábios dele são puros. Mas Isaías está dizendo aqui que ele tem os lábios impuros e o povo onde ele habita também tem lábios impuros. Então, como é que alguém pode afirmar que o servo sofredor de Isaías 53 é Israel ou Isaías, se ele tem lábios impuros? Então, quem tem lábios puros? Jesus. Por quê? A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, e não pecou. Então, ele é o único que se encaixa perfeitamente. Em outro lugar, Isaías confessa, olha o que Isaías confessou, porque as nossas transgressões, olha, ele está falando dele e do povo de Israel, se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Isaías 59, versículo 12. Então, Isaías reconhece que os pecados, tanto dele como da nação de Israel, têm se multiplicado. E o servo que vai se manifestar não tem pecado, não tem transgressão. O próprio texto bíblico confirma, então, que nem Isaías, nem Israel se ajustam na descrição do servo sofredor, que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Isaías 53, versículo 9. Então, nós já descartamos. Se alguém quiser argumentar, não, Johnny, Isaías 53 está falando de Israel. A gente sabe que não. Não, está falando de Isaías, porque tanto Isaías como Israel estão dentro das transgressões, têm lábios impuros, como afirmou o próprio Isaías capítulo 6, versículo 5. Então, existe outra razão, também vamos pegar outras razões para provar que não tem nada a ver com Isaías nem Israel como sendo um servo sofredor. Existe outra razão que faz com que essa passagem seja uma descrição do Messias, que nós acreditamos que é o Jesus Cristo, o Messias vindouro, e não uma referência a Isaías ou à nação de Israel. Essa razão é encontrada nos versículos 10 de Isaías 53. Aprendemos nele que o servo sofredor dá a sua vida como oferta pelos pecados, como oferta pela culpa. Então, em Isaías 53, versículo 10, vai dizer que esse servo sofredor, ele dá uma oferta pelo pecado, como oferta pela culpa. Esse servo sofredor vai fazer isso. Ele vai entregar como oferta pelo pecado. Israel tem condições de entregar como oferta pelo pecado da humanidade? Isaías consegue? Dá para se encaixar como oferta pelo pecado? Por que não se encaixa? Olha o que diz aqui. Segundo as escrituras hebraicas, a oferta pela culpa deve ser um carneiro sem defeito. Ele deve ser perfeito. Levítico capítulo 6, versículo 6 ao 7. Então, ele tem que ser um carneiro sem defeito e deve ser perfeito. Isaías é perfeito? Sem defeito? Israel é perfeito? Sem defeito? Então, não se encaixa. Mas se encaixa naquele que foi tentado em tudo e não pecou, Jesus. A vida é dada em expiação por outro e deve ser perfeita. O profeta Isaías admite novamente aqui que nem ele, nem a nação de Israel são qualificadas para se encaixar nesse texto. Então, quem interpreta dizendo Isaías 53 do servo sofredor, que é Isaías e Israel, está equivocado. Está querendo tirar o foco de realmente o que é. Aí, finalmente, olha aqui.
Tem pelo menos mais duas aqui que eu vou ler para vocês. Finalmente, uma prova de que Isaías está falando do Messias vindouro e não de nação de Israel é encontrada em Isaías 53, versículo 8. Isaías 53, versículo 8, onde o texto declara: por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Pela transgressão do meu povo, ele foi ferido. Então, meu povo. Isaías fala, meu povo, pela transgressão do meu povo, ele foi ferido. Como? Tem dois povos aqui? Não. Isaías fala, em Isaías 53, versículo 8, fala, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. De que aquele que vai surgir foi ferido pela transgressão do povo dele. Pela transgressão do povo de Israel, aquele que vai surgir, que é o Messias, foi ferido. Então, não é Israel o servo sofredor, é Jesus. Então, quando vocês lerem lá, Isaías 53, falando que ele sofreu, que não tinha beleza nenhuma, que ele foi transpassado e por causa da transgressão do povo ele foi ferido, está falando de Jesus. E não está falando de Israel, que é aquele servo sofredor de Israel, e nem Isaías. Quem é meu povo? Vocês sabem quem é meu povo quando Isaías fala por causa da transgressão do meu povo. Quem é o povo que Isaías está falando? Israel. Então fala aqui, ó. Quem é o meu povo? A quem se refere? Nós sabemos que é Israel. Tem que ser Israel. Mas se o servo é ferido pela transgressão do meu povo, então o servo não pode ser Israel. Tem que ser o Messias que vai passar pelo sofrimento. Então, o Messias que vai passar pelo sofrimento vai sofrer por causa da transgressão do meu povo, que é o povo de Israel e toda a nação que vive no mundo. E esse é Jesus Cristo. E, finalmente, através da passagem, o servo é descrito como um indivíduo. Meu servo é um indivíduo. E ele vai se manifestar e é isso que vai acontecer. Isaías está descrevendo essas palavras 7 séculos antes de Cristo nascer. Como eu disse para você. Em 1700, antes de Cristo, o texto foi escrito e se cumpre perfeitamente em Cristo. Agora a gente vai fazer um paralelo entre Isaías e a vida de Cristo, para a gente perceber que ele vai se encaixando perfeitamente. O primeiro paralelo que eu vou fazer aqui pelo menos uns 10 paralelos, como está indicando aqui. Isaías 53, versículo 5, diz o seguinte: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Isso está escrito em Isaías 53, versículo 5. Vamos lá para o Novo Testamento. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Quem? Jesus, que vai se encontrar em Lucas, capítulo 23, versículo 33, que confere com João, versículo 19 e 34. Concordou ou concordou? Concordou. Vamos para a segunda. Isaías fala o seguinte, Isaías 53, versículo 5 fala o seguinte: e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso está em Isaías 53, versículo 5. Vamos lá para o Novo Testamento, que diz o seguinte: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para nós, mortos aos pecados, vimos para a justiça, por suas chagas foste sarado. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Encaixou? Perfeitamente. Terceiro, vamos lá, vamos fazer outro paralelo. Isaías 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrado como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, quem? Jesus, a iniquidade de todos nós.
Isaías 53, versículo 6, lá no Antigo Testamento. Vamos agora para o Novo. Olha o que diz lá no Novo Testamento. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. 2 Coríntios, capítulo 5, 19. Mais um texto. Pedro disse sobre a morte de Cristo na cruz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para induzir-vos a Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque estáveis desgarrado como ovelha. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25. Também bateu com Isaías 53, 6. 4. Outro versículo lá de Isaías, eu estou pegando só de Isaías, capítulo 53. E estamos comparando aqui no Novo Testamento com a vida de Jesus. Então vamos ler aqui Isaías 53, versículo 7, que diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus torqueadores, ele não abriu a sua boca. Isaías 53, versículo 7, isso lá no Antigo Testamento. Vamos ver no Novo Testamento, ver se bate, ver se essa profecia vai se cumprir em Jesus. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isto, admirasse grandemente o governador. Mateus, capítulo 27, versículo 12 a 14. Então, como Isaías fala que estava mudo, aqui no Novo Testamento diz que Jesus também não falou nenhuma palavra. Então a profecia está batendo até agora e vai continuar batendo, porque eu já disse isso aqui e vi que tudo se cumpre perfeitamente. Quinto, Isaías 53, 8 diz o seguinte: pois o juízo opressor foi arrebatado. Está lá falando em Isaías 53, versículo 8. Aí depois vamos lá para o Novo Testamento. E disse-lhe Jesus: saíste com espada, cacetes para prender-me, como um salteador. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpra as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Reticência. E os principais sacerdotes, todos os sinédrios, procuravam algum testemunho contra Jesus, para o condenar à morte. E não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Reticência. E todos os julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, e cobrir-lhe o rosto, e dar-lhe murros, e dizer-lhe: profetizas. E os guardas o tomaram a bofetadas. Marcos capítulo 14, versículo 48 a 50, versículo 55, 56, 64 e 65, que diz sobre o juízo opressor que ele teve sobre Jesus. Então Isaías fala que ele seria oprimido e arrebatado, realmente aconteceu, e bofeteado, humilhado, torturado. Então Isaías 53, versículo 8 se encaixa perfeitamente em Marcos 14, 48, 50, 55, 56 e 64, 65, se encaixa perfeitamente. Vamos aqui para o sexto, também para fazer o paralelo. Isaías 53, versículo 8 fala o seguinte: porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão de meu povo ele foi ferido. Isaías está falando isso. Olha o que diz lá em Atos, capítulo 3, 14, 15 e 26. Vós, porém, negastes o santo e justo, e, reticência, desastes, mataste o autor da vida, reticência. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outro. Então,
aqui Pedro fala exatamente o que aconteceu com Cristo, sobre a transgressão e por que ele morreu. Morreu por causa do povo. Mais um texto aqui que fala com paralelo entre Isaías 53, versículo 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Licença. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos, capítulo 5, versículos 6 e 8, que concorda exatamente com Isaías 53, versículo 8. Vamos aqui mais para uma designação. Bom que está sendo tudo gravado, as pessoas podem rever esse paralelo entre a profecia de Isaías 53 com o que aconteceu na vida de Jesus lá no Novo Testamento, 700 anos depois. Sétimo, Isaías 53, versículo 9, olha o que diz lá. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Isso falando de Jesus, Isaías 53, 9. Olha o que diz lá em Mateus, capítulo 27, 38. E foram crucificados com ele 2 ladrões. Quer dizer que Isaías fala que ele seria preso, seria morto, estaria ali, e aí se bate exatamente o que está dizendo aqui no Novo Testamento. Tem mais um texto aqui que fala também, que vai bater com Isaías 53, 9, que é: mas Pilatos admirou-se do que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muitos que morreram. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e depositou em um túmulo que tinha sido aberto na rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Marcos capítulo 15, versículo 44 e 46. Enquanto Isaías fala sobre o túmulo, sobre a sepultura, então bate também o que foi feito, falado também no Novo Testamento sobre o túmulo de Jesus, em onde ele foi sepultado. 8, vai até o 10 só. No 8 fala o seguinte, Isaías 53, versículo 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando dê a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Então, como o próprio Deus havia feito isso com Jesus, entregou ele pela humanidade, Isaías 53, vamos ver o que fala aqui no Novo Testamento. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara, por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Atos capítulo 3, versículo 18. Bate com Isaías 53, 10. Também mais um texto aqui. Ora, tudo provém de Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios, capítulo 5, 18 e 19. Então também bate com Isaías 53, 10, quando Deus fez com que o servo sofredor passasse por tudo isso para servir como oferta pelo pecado de Israel e de toda a humanidade. 9. Já vamos quase chegar aqui no penúltimo, vamos até o 10. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade dele levará sobre si. Isaías 53, versículo 11, foi esse texto que eu acabei de ler. Olha a confirmação aqui no Novo Testamento. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo, pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras,
e apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos, de um só vez. 1 Coríntios, capítulo 15, do 3 ao 6, bate exatamente com o que está escrito em Isaías 53, versículo 11. E tem mais um texto aqui que está relacionado a Isaías 53, versículo 11. E sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, ele verá o fruto, e realmente ele vê o fruto. Todos aqueles que aceitam a Cristo, reconhecem a Cristo, esse é o fruto, esse é o resultado que fará com que ele ficará satisfeito, como diz Isaías. Então, exatamente é isso que está acontecendo nos nossos dias. Todos aqueles que aceitaram a Cristo reconhecem isso. O último, 10, que Isaías 53, 12, que vai falar o seguinte: porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, 12 está falando exatamente do Messias. Como isso vai se confirmar? Vai se confirmar aqui em Mateus 27, 38, que diz o seguinte: e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Também em Lucas capítulo 23, 34 diz o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Romanos capítulo 4, versículo 25: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 4, 25. E Romanos capítulo 8, versículo 34 diz o seguinte: e Cristo Jesus, que morreu antes e que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz o seguinte: por isso também pode salvar totalmente o que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Então, esses 10 textos que nós pegamos de Isaías 53, fizemos um paralelo no Novo Testamento. Para quem vai ver o vídeo pode estar voltando e vai ver que todos eles batem que aquele servo sofredor é exatamente o Cristo prometido de Deus. E esse Cristo prometido de Deus é o que se manifesta hoje, é esse que nós aceitamos, é esse que nos garante a salvação, é esse que nos garante a luz, é esse que nos garante o caminho da verdade. Não é à toa que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só através de Jesus você chega ao Pai. Então, aquele Jesus que morreu na cruz é o mesmo Jesus que foi profetizado pelo profeta Isaías no capítulo 53, 700 anos antes de Cristo. Então, ele foi profetizado, ele se manifestou e ele nos conduziu, ele anunciou e ele trouxe a todos nós que aceitamos a Cristo como Salvador, a nossa salvação, a nossa esperança. Então, todas as profecias que nós lemos agora, que já chegamos à área aqui, não vai dar para ir para outra profecia, vai ser na outra aula, todas essas profecias apontam que Jesus, aquele a que você serve, é o Messias prometido. Os judeus não querem aceitar? Problema deles. Mas nós que temos a palavra de Deus e temos o conhecimento de que aquele servo sofredor, que era obediente, se manifestou em Jesus, se cumpriu em Jesus, e hoje temos essa esperança de que aquele a quem aceitamos como Messias, ele um dia voltará. E quando ele voltar, ele vai fazer que aquilo que ele prometeu aconteça. Vou para o Pai e vou preparar lugar. E quando eu preparar esse lugar, eu volto e levo vocês para esse lugar que eu preparei. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé.
é outra coisa. Mesmo, né? Vai vir mesmo. Porque assim como todo mundo olhou para o céu e ficaram olhando ele subir, apareceu 2 galileus e falou: olha, assim como vocês estão vendo ele subir, um dia ele descerá. Então a nossa esperança, a nossa fé é isso. Fé é escolha. Fé é convicção. Você escolheu crer. Quando é que Jesus vai voltar? Nós não sabemos, mas um dia ele voltará. Então quando você escolheu esperar, quando você escolheu crer, isso se chama fé. Você escolheu crer. Então fé é escolha. Se você não quer escolher, você não escolhe. Se você não quer crer, você não crê. Mas quando nós escolhemos crer, isso é fé. Então eu escolhi crer que Jesus vai voltar. E alguém pode dizer: e se ele não voltar? Se ele não voltar, não estou perdendo nada. E se ele voltar? Se tiver 2 pessoas aqui, eu creio que ele vai voltar, e uma pessoa disse que ele não vai voltar. Ele vai voltar e levar nós. Se ele voltar, eu vou estar ganhando, porque eu creio. E aquele que não crê vai estar perdendo. Agora, se ele não voltar, tanto eu que estava com essa fé e não aconteceu, não vou perder nem ganhar nada, como aquele também não vai perder nem ganhar nada. Mas como nós cremos que ele vai voltar, então aquele que não crê pode estar perdendo alguma coisa se nós estivermos certos. E se a palavra estiver certa. Se a Bíblia estiver certa de que Jesus vai voltar, aquele que ele crê que ele não vai voltar vai estar perdendo. Agora, se ele não voltar, não estou perdendo nada. É vida que segue, vida que continua. Mas eu quero contar com a sorte. Eu quero crer que Jesus vai voltar e essa é a minha fé. Então eu passo agora aqui para o presidente aqui da igreja, Raimundo Amigo. Graças a Deus, realizamos mais um estudo da Palavra de Deus deste domingo, né? No próximo domingo também você é convidado para participar deste estudo maravilhoso que o professor João está ensinando nós aqui na igreja, permitir o amor próprio. Hoje temos culto da família, hoje às 19 horas, você está nosso convidado para participar desse culto. Graças a Deus. Vamos orar, agradecer a irmã Nete por estar presente nessa escola dominical, aprendendo a palavra de Deus. Vamos orar e agradecer a Deus e entregar nosso pequeno sacrifício nesse mundo. Amado Deus, querido Jesus, queremos agradecer a Ti, meu Pai, pela grande bondade e misericórdia Tua, pelo grande amor, Pai, que tem para conosco, meu Pai. Abençoa Teus filhos, Pai, que cooperaram nesta manhã, meu Pai. Abençoa grandemente sua família, seu lar, sua casa, meu Pai. Sustenta teus filhos, tuas mãos, Pai. Deus, acrescenta a sua fé mais e mais em nossa vida, meu Pai. Para que possamos estar preparados, meu Pai, para aquele evento maravilhoso, Pai, que vai acontecer este dia, Pai Celestial. Mas eterno, glorioso, maravilhoso, Pai. Rogamos, pedimos, meu Pai. Hoje à noite, meu Pai, tem um culto, meu Pai. Abençoa este culto, abençoa os teus filhos, Pai. Aqueles que vão cooperar nesta noite, Pai. Aqueles que estão doentes, meu Deus, da saúde, cura, Pai, para que eles possam, meu Pai, estar servindo a Ti, Pai. Rogamos e pedimos essas bênçãos de Jesus que vive, reina eternamente para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos que cooperaram na casa do Senhor e os irmãos que estão me ouvindo da internet, essa transmissão. Amém.